Olá, eu sou o João Henrique e neste vídeo eu trago dicas para a inspeção sanitária em serviços de medicina nuclear. Bem, primeiramente é importante destacarmos as competências e normas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear no que diz respeito ao licenciamento e à inspeção de serviços de medicina nuclear. Isso por quê? Porque aqui, igualmente na radioterapia, nós temos uma superposição de competência das instituições. A Comissão Nacional de Energia Nuclear regula e fiscaliza os requisitos para segurança e proteção radiológica no serviço de medicina nuclear, enquanto a vigilância sanitária lida com os riscos à saúde e problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação dos serviços de interesse para a saúde indistintamente, o que contempla também os aspectos de segurança e proteção radiológica nos serviços de medicina nuclear. Ainda assim, nós temos uma relação muito harmoniosa entre essas instituições, tanto que as normas da vigilância sanitária citam as normas da CENEM no que diz respeito aos procedimentos de proteção radiológica e a CENEM cita a vigilância sanitária no que diz respeito aos procedimentos com medicamentos, a procedimentos com os demais processos que acontecem dentro do serviço de vigilância sanitária, ou seja, a interação da vigilância sanitária com a Comissão Nacional de Energia Nuclear e vice-versa, felizmente, é muito harmoniosa. Falando um pouquinho sobre os itens que devem ser solicitados e verificados durante a inspeção sanitária do serviço de medicina nuclear, eu começo falando da autorização para a operação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por que disso? Porque ali, além desse documento ter um prazo de validade bem estabelecido, e a gente precisa verificar na inspeção sanitária se o serviço está autorizado para operar, ele detalha quais radionuclídeos o serviço pode adquirir. E mais do que isso, a atividade semanal que aquele serviço está autorizado para comprar daquele determinado radionuclídeo. Por que é importante essa informação? Porque a gente precisa verificar, ao andar no serviço, ao verificar os registros de entrada de material radioativo, inventário de fontes, se essas aquisições que o serviço faz e o que ele presta para a sociedade está compatível com o que ele adquire dos fornecedores dele de material radioativo. Um outro documento muito importante é o relatório da última inspeção da Comissão Nacional, que eles também chamam de ata. Normalmente esse documento ele é emitido ao final da inspeção da Comissão Nacional de Energia Nuclear no serviço, então quando os inspetores estão concluindo esse trabalho, eles já emitem esse documento e ele fica disponível no serviço de saúde e é fundamental a gente pedir para olhar, para verificar se esse serviço não ficou com alguma pendência que os colegas constataram e se houver pendências, elas devem fazer parte do monitoramento da vigilância sanitária, quais encaminhamentos o serviço deu para essas constatações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Outro documento muito importante é o Plano de Proteção Radiológica, porque no Plano de Proteção Radiológica, que é regulado por uma norma da CENEM, estão descritos ali todos os procedimentos que envolvem a proteção radiológica e a segurança do serviço de medicina nuclear. Ou seja, a gente está falando aqui de quase a totalidade dos procedimentos assistenciais que acontecem dentro desse serviço, uma vez que quase todos envolvem o uso de material radioativo. Portanto, ali a gente vai ter a descrição de protocolos, a gente vai ter a descrição dos controles de qualidade, a gente vai ter a descrição de rotinas, de monitoração dos profissionais, e é fundamental a gente utilizar o plano de proteção radiológica para verificar a adesão do serviço ao que ele mesmo se propõe a fazer, uma vez que esse documento é uma assunção formal perante as autoridades dos processos de trabalho que são realizados dentro do serviço de medicina nuclear. Como eu disse anteriormente, o inventário das fontes radioativas também precisa ser verificado. E nesse inventário de fontes radioativas constam, por exemplo, as fontes de referência
para serem utilizadas lá nos testes de controle de qualidade do calibrador de dose, também chamado de curiômetro, dos detectores de radiação e das próprias fontes que estão utilizadas ali dentro do serviço de medicina nuclear, das fontes radioativas. Bem, em relação à equipe, é fundamental a gente verificar, uma vez que tanto a RDC 38 de 2008 da Anvisa quanto a norma 3.05 da Comissão Nacional de Energia Nuclear estabelecem requisitos para a equipe, de composição, de qualificação, de certificação desses profissionais. As duas normas estabelecem a obrigatoriedade de treinamentos periódicos. Então, durante a inspeção, é fundamental a gente verificar a relação nominal daqueles profissionais, a escala deles, a qualificação e a certificação e os treinamentos. O porquê disso? Porque, como eu disse, as normas estabelecem critérios de horas trabalhadas para cada um dos profissionais que atuam dentro desse serviço. A gente precisa ver se há compatibilidade do que está estabelecido na legislação com o que o serviço de fato oferece para os pacientes. E, especialmente aqui, os relatórios mensais de monitoração individual. Existem algumas modalidades dentro da medicina nuclear em que é comum a gente observar níveis de exposição um pouquinho alterados em relação a outros serviços de saúde que utilizam radiações ionizantes. Uma vez que o profissional trabalha mais próximo da fonte radioativa, seja fazendo a injeção em um paciente, existem alguns procedimentos específicos, por exemplo, em cardiologia, em que o profissional precisa permanecer ao lado do paciente, então é comum que a gente observe algum relatório de dose com uma dose que não seja o BG, o background, que é o 0. E aí é importantíssimo a gente olhar com mais critério esses relatórios mensais de monitoração individual desses profissionais que estão atuando dentro do serviço de medicina nuclear. E, uma vez detectadas esses registros de dose dentro do que estabelece a legislação, como níveis de monitoramento, de qualquer natureza, verificar se o serviço de fato atua no gerenciamento dessas doses, no gerenciamento da saúde desses profissionais. Tratando do controle de qualidade, é importantíssimo a gente verificar o controle de qualidade sendo realizado em todos os equipamentos, certo? Aqui nós temos, tanto na RDC 38 quanto na norma 3.05, um rol bastante extenso dos controles de qualidade que tem que ser feitos em todos os equipamentos do serviço de medicina nuclear, certo? Então, por exemplo, enquanto na RDC 38 a gente tem um capítulo que trata exclusivamente do controle de qualidade dos equipamentos, na norma 3.05, ao final dela, nós temos vários anexos que tratam dos controles de qualidade que tem que ser feitos diariamente, mensalmente, anualmente, para cada uma das tecnologias que a gente tem disponíveis no serviço de medicina nuclear. Então, a referência para a gente avaliar se o serviço está fazendo tudo direitinho é a legislação vigente que a gente tem no país. Só um breve comentário antes de passar para o certificado de calibração dos sistemas e instrumentos de medição, é falar que nós também temos aqui na medicina nuclear equipamentos híbridos, certo? Então, por exemplo, a gente pode ter um equipamento, um PET-CT, um SPECT-CT, e esses serviços podem optar por, em contraturnos, ofertar somente o serviço de tomografia. E aí, se ele oferta somente o serviço de tomografia, existem protocolos específicos para implementar essa modalidade, mas da mesma maneira que nós temos que fazer os testes que estão previstos para os equipamentos de medicina nuclear, é fundamental a gente também fazer os testes de controle de qualidade do tomógrafo de raio-x, certo? Que os controles de qualidade dos tomógrafos por raio-x estão estabelecidos na Instrução Normativa número 93 de 2021 da Anvisa. Falando do certificado de calibração dos sistemas e instrumentos de medição, todos precisam estar com a calibração em dia, mas especialmente os monitores de taxa de dose e de contaminação de superfície, tanto os principais quanto os reservas, uma vez que a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear exige que você tenha
sempre esses equipamentos em mais de uma unidade no serviço. E aí todos têm que estar calibrados. Bem, em relação aos registros do serviço, eu acho importante a gente verificar, por exemplo, as fichas de exame, para ver como é que são assentadas as prescrições do médico nuclear, o controle de quem fez a marcação do radiofármaco, quem fez a injeção no paciente, qual foi a atividade que foi administrada, se ela está compatível com o que foi prescrito pelo médico nuclear, se houve qualquer reação por parte do paciente, seja ela um evento adverso ou não. Isso tudo tem que constar ali na ficha de exame. O prontuário ele vai ser normalmente utilizado para os pacientes que precisam de internação, especialmente aqueles que vão para o quarto terapêutico. Então, ali no prontuário desse paciente, uma vez que ele vai ser internado no serviço de saúde, a gente precisa verificar se todas as informações referentes à proteção radiológica e, mais do que isso, os procedimentos relacionados à conduta médica mesmo estão assentados no prontuário do paciente. Além disso, olhar sempre as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, olhar os livros de ocorrência, né? Não raro verificar se o que os profissionais estão relatando ali nas ocorrências está sendo assistido e monitorado pelo serviço de saúde, se há respostas efetivas do serviço de saúde para as ocorrências que estão relatadas nesses livros, né? Verificar os assentamentos que estão previstos nos POPs, lá no plano de proteção radiológica, né? Lembra que ali praticamente tudo que acontece dentro do serviço está documentado, então verificar se eles de fato estão assentando tudo que está colocado ali, né? Lendo as normas RDC 38 e a norma 3.05, existem várias etapas que precisam estar documentadas, então isso tudo tem que compor o que a vigilância sanitária verifica ao entrar no serviço de medicina nuclear. Além disso, as monitorações de área e de superfície. Essas monitorações têm que ser feitas no mínimo diariamente, mas sempre que houver qualquer suspeita de contaminação, lembrando que aqui a gente está tratando de fontes radioativas não seladas, é fundamental haver uma rotina e assim uma frequência da realização dessas monitorações, certo? E além disso, os contratos com empresas terceirizadas que prestam, por exemplo, assessoria em proteção radiológica, ou prestam assessoria em controle de qualidade, ou prestam assessoria, enfim, em qualquer serviço terceirizado, né? Por exemplo, um médico PJ que esteja contratado pelo serviço, a gente precisa verificar se ele está formalmente vinculado àquele serviço, se ele assume a responsabilidade técnica, se isso tem previsão contratual, né? Uma vez que a gente precisa ter essas cadeias de responsabilidade muito bem estabelecidas dentro do serviço. Além disso, as ações de segurança do paciente, que tem previsão na RDC 36 de 2013, e, bem, passa pela identificação do paciente, o paciente certo, o tratamento certo, ou seja, ele vai ser colocado para fazer essa captação no equipamento correto, ele fez o uso do medicamento correto, ou seja, o radiofármaco que foi injetado nele é de fato o que foi prescrito pelo médico nuclear, com a atividade prescrita pelo médico nuclear, os produtos de higiene, cosméticos, né? Se você precisar fazer alguma desinfecção, fazer alguma higiene nesse paciente, se aquele cosmético é adequado para o uso naquele paciente, se há uma comunicação eficiente, e aqui olhar com um cuidado especial para quando esses pacientes vão ser dispensados, né? Eventualmente ele vai receber, por exemplo, uma dose ambulatorial de iodo 131, e aí se há uma comunicação eficiente do serviço com esse paciente, para ele de fato saber os riscos a que ele e as pessoas do convívio dele estão expostos pelo fato dele estar indo para casa e ainda ter um material radioativo dentro do corpo dele.
os protocolos de higiene, seja ele higiene de mãos ou higiene de superfícies, protocolos de prevenção, né? Eventualmente você vai ter um paciente que tem risco de queda, né? Especialmente se ele for internado, ou eventualmente se ele entra no serviço para fazer um exame diagnóstico, mas ele é um paciente acamado, protocolo de prevenção de eventos adversos, o estímulo à participação do paciente na assistência, isso aqui é fundamental, especialmente, como eu disse, para pacientes que recebem, por exemplo, doses terapêuticas de iodo 131 para fazer tratamentos de tireoide, estimular ele a participação dele, a importância da participação dele na assistência, promoção do ambiente seguro, e isso tudo descrito no plano de segurança do paciente. Em relação ao gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, a nossa norma vigente, a RDC da Anvisa número 222 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. E aqui na medicina nuclear nós temos uma particularidade. Por quê? Porque a norma da Anvisa tem um capítulo que trata especificamente dos resíduos radioativos, certo? Do que a gente chama de rejeitos radioativos, que são os resíduos do grupo C. Ou seja, lá na RDC 222, os artigos 72 a 79 aplicam-se integralmente às práticas que são desenvolvidas dentro do serviço de medicina nuclear. Portanto, é fundamental a gente conhecer muito bem essa norma da Anvisa para saber avaliar as condutas e como que esses resíduos estão sendo gerenciados dentro do serviço de medicina nuclear. Especificamente aqui, um cuidado especial com os rejeitos ou os resíduos que são produzidos nos quartos terapêuticos, certo? Como é que é feita essa segregação, como é que é feito esse gerenciamento, essa monitoração desses resíduos. Em relação ao gerenciamento de tecnologias em saúde, a RDC 509 estabelece como essas tecnologias, os produtos para a saúde, os produtos de higiene e cosméticos, os medicamentos e os saneantes. Fundamental é que o plano de gerenciamento de tecnologias em saúde preveja toda a vida útil dessas tecnologias dentro do serviço de saúde, ou seja, ao fazer, por exemplo, a aquisição de uma gama-câmara, o serviço precisa avaliar a compatibilidade dessa gama-câmara com os procedimentos que são realizados ali, se o serviço dispõe, por exemplo, de instalações elétricas, eventualmente de instalações hidráulicas que comportem esse equipamento. Depois, elaborar critérios para o recebimento, instalação, o uso desse equipamento e, ao final da vida útil dele, por exemplo, do descarte ou dar uma destinação final adequada a ele. O mesmo raciocínio se aplica para os saneantes que são usados dentro do serviço, se eles são compatíveis com as superfícies que vão ser higienizadas, os medicamentos, né, se eles são compatíveis e os meios para administrá-los nos pacientes, se eles são compatíveis com as tecnologias que são utilizadas nesses medicamentos e por aí vai. Então isso tudo tem que estar descrito no plano de gerenciamento das tecnologias em saúde. Além disso, avaliar as boas práticas, conforme descrito na RDC 63 de 2011, que é uma norma muito abrangente, trata de vários processos que acontecem diuturnamente no serviço de saúde, o plano de controle médico de saúde ocupacional, o plano de prevenção de riscos ambientais, controle de pragas e vetores, qualidade da água potável, isso tudo tem regramento e precisa ser verificado. Se o serviço está com todos esses contratos em dia, se faz análise de água, se os registros ocupacionais de saúde ocupacional estão em dia. Além disso, fundamental verificar se o serviço tem descritas as práticas para notificação de eventos adversos e de queixas técnicas, se ele faz investigações ou se ele dispõe de protocolos para fazer essas investigações ou notificações de doses ocupacionais. Lembrando que as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear estabelecem níveis de investigação e de notificação à autoridade competente, né, no caso da CNEM, para valores de dose efetiva e de dose equivalente
de corpo inteiro e de mãos e pés. No caso de dose equivalente também para cristalina. Bem, aqui eu trouxe um recorte da RDC 50 das atividades que são desenvolvidas no serviço de medicina nuclear. Então, essencialmente, um serviço de medicina nuclear ele vai receber e armazenar radioisótopos, fracioná-los, proceder coleta de amostras de líquidos corporais para ensaios, realizar ensaios com amostras coletadas utilizando radioisótopos, isso mais voltado para a medicina nuclear in vitro, apesar de a gente ter alguns procedimentos que são realizados em vivo, como, por exemplo, a marcação de leucócitos, que exige uma estrutura específica, que está descrita lá na RDC 38. Além disso, aplicar os radioisótopos no paciente, ou por meio injetável, ou por meio oral, ou algum serviço de ventilação pulmonar. Desculpe. E aí, se ele faz esse exame de inalação pulmonar, é fundamental que ele disponha de estrutura para fazer isso daí, uma vez que você tem um potencial de contaminação do ambiente maior. Então, a norma 3.05 e a RDC 38 trazem requisitos específicos para a realização desse tipo de estudo. Manter o paciente em repouso pós-aplicação, isso aqui é especialmente importante para os exames de PET, né? E para alguns exames das demais cintilografias. Realizar exames nos pacientes aplicados, né, que são os pacientes injetados, fazer processamento de imagem, manter o isolamento do paciente pós-terapia com potencial de emissão radioativa, emitir laudos e zelar pela proteção e segurança dos pacientes e operadores. Isso é o que está descrito lá na RDC 50. Certo? Aqui eu trouxe um recorte da RDC 50 que trata especificamente dos ambientes da medicina nuclear. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que tem laboratório de estoque de fontes em uso, sala de decaimento, que seria o depósito dos rejeitos radioativos, com a ressalva de que esse ambiente pode ser dentro do próprio laboratório de manipulação e estoque de fontes em uso, se ele possuir menos do que 3 equipamentos de diagnóstico, isso não possui quarto terapêutico. Então, a partir do momento que ele dispõe ou de mais de 3 equipamentos, ou pelo menos um quarto terapêutico, isso já tem que ser um ambiente separado. Enfim, a gente tem sala de administração de radiofármacos, tem sala de exames de medicina nuclear, né, no caso da gama-câmara, e tem vários ambientes de apoio aqui que também estão descritos. Eu quis fazer esse recorte aqui, por quê? Porque no quarto para internação, existe essa exigência aqui, na verdade vamos colocar a coisa na cronologia aqui. Essa norma da RDC 50 foi escrita em 2002. Só que a norma da CNEM ela foi revista depois de 2002 e houve uma alteração nesse valor aqui que está circulado de vermelho da atividade máxima que permitiria que aquela dose de iodo 131 fosse administrada em nível ambulatorial. Certo? Então, em 2002, quando a RDC foi escrita, o máximo que poderia ser feito de atividade de iodo 131 para um paciente em nível ambulatorial eram 30 mCi. Só que hoje, esse limite estabelecido pela CNEM é de 50. Então, hoje, pacientes que recebem até 50 mCi de atividade de iodo 131, essa dose pode ser administrada em âmbito ambulatorial, certo? Pacientes que recebem mais do que isso daí, mais do que 50 mCi, necessitam de ficar internados em um quarto específico, que é o chamado quarto terapêutico. Uma outra coisa que é importante, a RDC 50 estabelecia a obrigatoriedade de lava-óleos e chuveiro de emergência no acesso à sala de manipulação e estoque das fontes em uso. Né? No caso lá, a famosa sala quente. Só que a RDC 38 revogou esse dispositivo. Então, não há a exigência de lava-óleos e chuveiro de emergência no laboratório de manipulação e estoque de fontes em uso. Ok? A RDC 38 revogou esse dispositivo da RDC 50. Por fim, eu
trago aqui a relação das normas que, na minha avaliação, são de leitura obrigatória para a gente conseguir fazer uma boa inspeção sanitária no serviço de medicina nuclear. Tá? Evidentemente, o destaque é dado para as normas específicas dessa especialidade médica, que são, no caso, a RDC 38 de 2008 da Anvisa e a norma 3.05 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essas normas, elas detalham muito bem os procedimentos que são realizados dentro do serviço e os requisitos sanitários e de proteção radiológica que se aplicam a cada uma das modalidades ofertadas no serviço de medicina nuclear. Então, assim, ler essas normas com muita atenção e os vários detalhes que estão contidos ali dentro é fundamental para a gente conseguir andar bem e fazer uma boa inspeção dentro do serviço de medicina nuclear. Além dessas, claro, tem as demais normas que se aplicam a qualquer serviço de saúde, né, no caso das normas aqui da Anvisa. A norma 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, como eu disse, ela é uma norma geral de proteção radiológica, então ela tem requisitos ali que se aplicam a todos os serviços que fazem uso de fontes radioativas. E o glossário da CNEM, ele traz uma série de definições que são dos termos que são utilizados tanto nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear quanto na norma da Anvisa, certo? E eu também falo aqui para vocês lerem, por exemplo, as normas do Ministério do Trabalho. A gente tem ali a NR32 como carro-chefe aqui, uma vez que ela trata dos requisitos de saúde do trabalhador, de segurança do trabalhador em serviços de saúde, e ela traz uma série de diretrizes para os profissionais que trabalham com radiações ionizantes, que é o caso aqui do nosso serviço de medicina nuclear. E é isso, gente. Espero que vocês tenham me acompanhado. Eu, enquanto não gravo um vídeo explicando o que é a medicina nuclear, explicando as várias modalidades assistenciais que a gente tem ali, seja na medicina nuclear diagnóstica, seja na medicina nuclear terapêutica, eu vou indicar aqui na descrição do vídeo alguns outros vídeos do YouTube que trazem essas explicações. E aí a minha dica é a seguinte: ao terminar de assistir esse vídeo aqui, assista aos outros vídeos que eu indico ali ao final e depois vá ler os regulamentos que estão colocados ali no slide anterior, certo? As normas da Anvisa, as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e as normas do Ministério do Trabalho. Eu acho que assim a gente adquire o conhecimento suficiente para entrar no serviço de medicina nuclear e fazer uma boa inspeção, ok? Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado e até o próximo.